Olá pessoal, bom dia! Hoje com a nossa última live desse arvoredo, na verdade uma live, né, que traz esse fim e reinício de ciclo, né, que é a nossa live Suma Uma, a consciência integral de si como potência transformadora. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a Suma Uma, né, a simbologia por trás desse nome escolhido de todo esse arvoredo, né, que a gente trouxe aqui, e um pouquinho sobre o que será a nossa mentoria Suma Uma. Deixa eu chamar aqui a Yo, que ela chegou aqui. Deixa eu ver. Ela tá entrando. Ei, Yo. Bom dia. Bom dia. E aí, hoje chegamos nesse nosso, né, propósito, né? Eu acho legal a gente colocar também, porque às vezes as pessoas, né, ficam muito com aquela ideia do propósito, um super propósito, um pequeno propósito, e assim, a coisa, às vezes, para umas pessoas ela é menor, né, e para outras ela tem uma importância maior. E assim, pra gente, às vezes para outras pessoas que já produzem conteúdo há um tempo, né? Às vezes esse propósito nosso de ter feito esse ciclo de lives pode parecer algo tranquilo, mas para nós é uma grande vitória, né? E a Sim, gente 21 dias, né, de dedicação e colocando tudo em prática. Alguns empecilhos, né, mas a gente conseguiu chegar até o final. É uma vitória. isso, e nós estamos muito felizes. E mais felizes ainda porque nós vamos falar com vocês um pouquinho hoje sobre a Suma Uma, a nossa mentoria que nós estamos lançando agora. Então é um dia de muita comemoração aqui para nós. Sim. Bom, gente, hoje a gente veio mais para falar sobre a Suma Uma de forma objetiva, para que vocês conheçam mais, né, da mentoria. A Suma Uma, ela é uma mentoria para você direcionar a energia justamente para aquilo que importa, né, para os seus propósitos do momento, que só você vai saber o que importa, né? Então, é uma mentoria para a gente sair do piloto automático, questionar crenças limitantes, né, dentro de toda essa abordagem que a gente trouxe aqui para vocês, física, mental, é, espiritual, social, filosófica e artística, e se reconectarem com a sua versão integral, né? O mais integral possível, com a sua essência, com aquilo que faz sentido para você, tendo também consciência do que é o seu propósito no momento, né? Então, é uma mentoria que a gente vai tentar trazer para vocês não só essas reflexões daqui, mas nós vamos também propor exercícios práticos para que vocês se conectem mais com essa sua integralidade e também com a sua potência transformadora, né? Com o que faz sentido para você. E aí, eu queria trazer uma pergunta aqui para para ela esclarecer aqui para a gente, né, para vocês. Por que o nome Suma Uma? Por que a gente escolheu esse nome? Eu já falei com vocês, né? A gente está sempre comentando que eu sou apaixonada por simbologia. Então, a gente sempre tenta permear as nossas atividades pela simbologia, esse valor poético e pela arte em si, né? Então, nós escolhemos a Suma Uma por uma trindade simbólica que é muito presente na Suma Uma através da associação dela com a árvore da vida dos maias, da cultura maia, né? Então, ela tem umas raízes muito profundas e simbolicamente associada a contato com o mundo dos mortos, com o período sombrio, com a vivência sombria, com o inconsciente, com aquilo que a gente tenta esconder. Ela tem umas raízes muito profundas e essas raízes atravessam a floresta, entrando em contato com todas as outras árvores. Ela tem uma raiz que chega a 300 metros.
Então, ela é bem forte nessa parte da sua nutrição, no que está no sombrio, no que está nas suas raízes, nas suas origens, e também não está sozinha, ela permeia as outras árvores. Em seguida, tem o tronco, né? Nessa trilogia Pensando Raiz, tronco e copa. Ela tem esse tronco muito forte, muito, muito, muito alto. Chega a 70 metros de altura. Em torno desse tronco dela, ela abre um espaço muito grande, fazendo a sua própria quinesfera, né? Então, ela está no meio da natureza, de uma floresta fechada, mas ela abre um espaço para que entre a luz. E essa luz a ilumina e também ilumina todas as outras árvores em torno dela. E ela está ali coabitando com as outras árvores, mas mantendo o seu espaço pessoal, mantendo esse clarão em torno dela, que serve também de guia para os animais, as pessoas que vivem na floresta, onde permeia essa luz, onde ela entra. E para finalizar a trilogia, tem a copa da Sumauma, que é o sustento do mundo dos deuses. O tronco é o sustento do mundo, do nosso mundo, né, dos vivos. E a copa, o sustento do mundo dos deuses, que tem conexão com o divino. É através da copa que a gente consegue ver os frutos da Sumauma, que a gente consegue ver a ciclicidade visível, né, acontecendo, o fruto nascendo e morrendo e recomeçando esse ciclo sempre. Então, também traz essa associação da ciclicidade com o divino, com a natureza sacra, dessa morte-vida, desse recomeço eterno. Então, nós escolhemos a Sumauma porque ela representa o que a gente quer trazer com a nossa mentoria. Essa conexão com as nossas raízes, essa conexão de uma forma que a gente possa se alimentar da nossa origem e do nosso escuro, do nosso inconsciente, daquilo que a gente tenta esconder. Não esconder os nossos sombrios, mas encontrar onde ele está e fazer daquilo uma fonte para a nossa alimentação. Em seguida, o tronco como uma forte forma de se impor na sociedade, de você estar presente, de você conseguir identificar quais são os seus limites, impor esses limites e coabitar com as outras árvores, com as outras pessoas na sociedade, entendendo a sua quinesfera, entendendo o seu espaço, saber reconhecer o seu espaço. E, por último, a copa como uma forma de entender a nossa ciclicidade, entender o nosso potencial, entender os frutos que nós somos capazes de produzir e entender que esses frutos têm fim e recomeço. Que eles estão ali para nos alimentar e também para alimentar os outros. Que nos alimenta no sentido que a gente vive para produzi-los. Então, eles também são os nossos alimentos. E, à medida que eles chegam ao fim, estão concluindo um ciclo. E não no sentido negativo de morte, mas no sentido positivo de recomeço. A Sumauma é um projeto do Quaterna. É o nosso... Um projeto do projeto. A Quaterna é o nosso projeto pessoal, o meu e da Thalita, e nós procuramos, através de atividades didáticas, artísticas e filosóficas, passar o nosso propósito sobre o feminino, o ser mulher e nossa vivência cíclica como um todo. É muito bom, né, a gente pensar sobre essa questão assim da simbologia também, né? Como que quando a gente pensa na natureza, né, ela é sábia e ela traz tanto dessas referências para nós, né? E é isso que a gente está tentando propor para vocês com essa mentoria, né? De se reconectar com a sua natureza, né? Com você, com a sua potência Suma Uma. Sim, a Sumauma gerou para a gente
como se fosse um ideal, mas não que você tenha que se encaixar especificamente, mas é um exemplo, como se fosse um arquétipo. Um Isso, arquétipo do que a gente pretende com essa mentoria, né? isso, caminho. Bom, e aí nós vamos para a Então, próxima questão. então eu vou perguntar para Tá agora é, o que é a mentoria Suma Uma? Show. Eu falei um pouquinho aqui no início, mas assim, vou destrinchar um pouquinho mais para vocês, né? Além de todo esse propósito que eu e a Yolanda falamos, né? Eu dei uma introdução do que seria, aí eu falou de toda a simbologia, de tudo que a gente quer propor por lá, ela materialmente vai ser 6 meses de aula com conteúdo e acompanhamento nosso, né? E durante esses 6 meses a gente vai propor essas temáticas para que você se reconecte com o seu corpo, com a sua ciclicidade, com o seu potencial feminino, com o seu potencial criativo mesmo, né? Gerenciando melhor essa sua energia, né? E direcionando essa energia para o que importa. Então, assim, além de se conectar com você, conectar com o seu propósito, que faz parte, né, de você, mas com o que faz sentido no momento, né? Porque às vezes a gente tem muitos desejos, né, de realização, mas quando a gente consegue, num determinado momento, né, estabelecer e reconhecer, como a gente estava falando ontem, até por aqui, os caminhos que a gente vai seguir, né, em direção daquele propósito, o que é possível, o que não é, o que ainda não é possível, mas pode ser, se eu, né, tiver algumas mudanças, né, e, ou aquele que não é possível porque não é possível de mudar, enfim. Então, quando a gente reconhece, a gente coloca esse objetivo, essa intenção, né, a gente acaba se conectando mais com essa intenção e com as nossas possibilidades dentro da nossa essência, da nossa realidade. E é isso que a gente quer trazer, né? Direcionar a energia para isso, para o que importa, né? Não às vezes para questões que minam a nossa confiança, sem às vezes a gente até perceber, né? Porque são estruturais, a gente pensa às vezes que a gente não pode, né? A gente às vezes acha que um sonho é mais distante do que é, porque a gente não acredita que a gente pode. Então, se reconhecer Suma Uma, né? Que é se reconhecer essa potência de vida, potência de própria cura, nesse sentido, né? Não de cura física, mas assim, dessa cura global, de propósito mesmo, e de conseguir se conectar com a sua versão mais genuína em direção ao propósito, né? E uma cura nesse sentido de conseguir a sua maior autonomia e liberdade também em sua vida, né? Porque às vezes quando a gente pensa em reorganizar, né, a gente pensa em prisão, mas a reorganização, às vezes, principalmente quando ela traz autoconhecimento e ela é feita de uma forma voltada para o nosso propósito, ela gera liberdade, né? Que a gente consegue entender melhor aquilo e, e caminhar de forma livre, né? Da forma que a gente realmente acredita em direção daquele propósito. E, bom, dentro dessa mentoria também, então você vai, com esse nosso objetivo, você vai conhecer um pouco mais da sua fisiologia, vai descobrir, né, o potencial do seu corpo na prática, não só teoricamente. Nós vamos trazer esse conhecimento teórico também, mas nós vamos trazer vivências corporais práticas, né, que é um diferencial que nós temos no nosso trabalho. E porque a gente acredita que esse conhecimento e essa autonomia, ela empodera, né? Quanto mais a gente se conhece, em todos os sentidos, mais a gente tem as rédeas da nossa vida, né? Nós vamos também questionar e nos desvencilhar dessas crenças pessoais e limitantes, né? Até para a gente ter ideia dessa nossa real autoimagem, do que a gente realmente pode e do que às vezes colocam que a gente pode ou que a gente não pode. A gente vai
aprender, exercitar, dizer não, né? Reconhecer nossos limites, impor esse limite e dizer sim para você, né? Porque às vezes a gente diz sim para todo mundo, não consegue dizer não para as pessoas, mas para os nossos projetos, para os nossos sonhos, às vezes é, a gente, né, não abraça, né? A gente vai suprindo as expectativas de fora. Então, a ideia é a gente exercitar, porque também é um exercício, né? A gente vai mudando isso aos poucos, mas a ideia é a gente tentar exercitar isso, de dizer sim para você, dizer sim para o seu propósito, para a sua natureza, para o que faz sentido para você agora e estabelecer limites no seu entorno, né? E também, né, diante disso tudo, fortalecer a sua autoconfiança, né, que é uma habilidade, ela é uma habilidade tão desafiadora, né, mas ela é tão visada em todos os aspectos, que é a criatividade, né? Fortalecer essa autoconfiança e confiança na sua criatividade, no seu potencial criativo. A criatividade, quando a gente vai olhar pesquisas de carreira, né? Essas projeções que o pessoal faz para o futuro, hoje em dia ela é colocada como o principal talento, né? Dentro dos skills que as pessoas colocam, ela é o principal talento que colocam a se desenvolver, né? Hoje em dia já tem se reconhecido isso, não é simplesmente às vezes a gente ter uma formação X ou Y, ou estar numa empresa X ou Y, né? A criatividade ela foi reconhecida atualmente como o grande talento, porque seja em qualquer área que você tiver, se você reconhece o seu potencial criativo, né? Às vezes em pequenas resoluções ali, ou na realização de um grande objetivo, né? É um talento. E às vezes a gente vem minando a nossa criatividade ao longo dos anos, né? A gente criança, a gente é muito criativa, mas a gente ouve às vezes tanto não, tanto não pode, tanto não deve, tanto você aí, tantas caixinhas que nos colocam que a nossa criatividade fica minada, né? Aquela coisa da gente, eu não vou fazer um desenho porque eu não sei desenhar, ou eu não vou dançar porque eu não sei dançar, né? E assim, é diferente a gente buscar fazer isso profissionalmente, aí realmente vai ter que desenvolver algumas questões. E a outra é você deixar fluir livremente, que até para desenvolver profissionalmente, né, começa e, Começa a né, dar como lugar. a gente se permitir a vivenciar. Então, a criatividade ela é muito relacionada a esse se permitir que a gente quer trazer para vocês, enquanto vocês encontram esse seu caminho pessoal, né? E também explorar possibilidades de se reorganizar, como eu disse, sendo produtiva, mas respeitando seu ritmo pessoal, né? Não de encaixar nessa produtividade linear, né? Então, a gente pensa que a gente, né, acaba ganhando mais autoconfiança mesmo quando a gente se enxerga realizando, criando. Mas para isso não é preciso a gente estar o tempo inteiro, né, trazendo resultados, enfim. Quando a gente se conhece também, a gente consegue se reorganizar, até com previsibilidade em cima disso. A gente vai trazer para vocês sobre a produtividade cíclica, né, que é um modelo de produtividade respeitando os nossos ciclos e também olhando para a nossa realidade pessoal, né? Porque às vezes as pessoas têm essa ideia de produtividade cíclica, mas eu não vou poder, nas fases do ciclo de maior recolhimento, ficar sem fazer nada. Não é isso, é a gente se reorganizar, né, para que todas as fases tenham, né, o seu respeito de ritmo próprio e que a gente até essa crença de que às vezes a gente está mais recolhido, está descansando é algo ruim, que a gente comece a reconhecer como algo a favor da nossa produtividade. E conectar nosso corpo, mente, alma, descobrir práticas corporais e artísticas que vão transformar nossa visão sobre nós mesmos, né? Essa conexão conosco e com o nosso propósito. Então, isso tudo nós vamos trabalhar nesses 6 meses, né? É, Vai estar bem legal, bem interessante, bem profundo. E
E acho que vocês vão gostar, assim. Nós estamos muito empolgadas para essa jornada transformadora. Nós vamos juntos com vocês, porque é uma jornada transformadora para a gente também. E acho que vocês vão gostar. Sim, E com aí, certeza. isso. E aí, e o que as pessoas que entrarem na Suma Uma vão receber nessa mentoria? O que vai ter de acesso? Então, como a Tá comentou, serão 6 meses, né? Então, serão 6 meses com todos esses conteúdos, todos esses objetivos em forma de 6 aulas ao vivo. E essas 6 aulas vão ficar gravadas, porque a gente sabe que às vezes no ao vivo não dá para todo mundo participar. Então, nós vamos deixar gravados, não precisam preocupar. Depois serão 6 práticas corporais, 6 meditações, material premium em PDF para auxiliar nesses estudos e nessas construções de novas realidades, né? Que nós estamos propondo com a nossa Suma Uma e vocês vão exercitar ao longo desses 6 meses. Depois, uma playlist exclusiva do Suma Uma para estimular vocês, tanto durante as práticas, quanto no dia a dia, para essa conexão com a nossa proposta. Aula performance. Como suporte, nós vamos oferecer o grupo de WhatsApp durante toda a imersão e o Telegram com acesso exclusivo posteriormente, o canal no Telegram. E como bônus, nós teremos acesso às gravações do ciclo de live pré-Suma Uma, que é esse arvoredo maravilhoso. Então, todas as lives que eu e a Thalita organizamos, ou ministramos, não sei qual a palavra mais adequada, vão estar disponíveis ali. Para as lives que nós tivemos convidadas, nós estamos fazendo um podcast resumindo todo o conteúdo. Também vai ter acesso a esse podcast. Nós temos algumas convidadas exclusivas para o podcast. Também vai ter acesso a esse conteúdo. O acesso ao material do Quatro Luas, que é esse nosso grupo de conexão com os estudos e vivências cíclicas que nós mantemos fora da Suma Uma. Então, quem participar da Suma Uma também vai ter acesso ao material produzido ali. A mandala lunar do Quaterna para imprimir, para você poder acompanhar a sua ciclicidade através da mandala lunar. Claro que você é livre para acompanhar a sua ciclicidade com a ferramenta que você achar mais adequada, porém, nós vamos disponibilizar a ferramenta que a gente se adaptou melhor, que é a mandala lunar, com o nosso jeitinho do Quaterna, né? O planner Produtividade Cíclica, que é do Quaterna, também para imprimir, também em PDF. O e-book Sabedoria Natural das Plantas Aplicadas aos Ciclos, que é um material incrível que a Thalita produziu e nós estamos oferecendo para te auxiliar nessas ferramentas. A Thalita estava falando que em cada ciclo, às vezes a gente não consegue pela nossa própria rotina ou parar ou diminuir muito drasticamente a nossa rotina, mas através das plantas, através do chá, um banho, práticas alternativas com as plantas, a gente pode nos reconectar com esse ciclo. A gente pode encontrar uma forma de revigorar nesse período que a gente precisa, mas não consegue, às vezes, ter um tempo maior para dedicar a essa pausa. E acesso VIP à consultoria individual. Então, você vai ter um agendamento mais facilitado e cupons de descontos para quem precisar dessa consultoria individual. Esse é todo o conteúdo, todo o privilégio que quem participar da Suma Uma vai ter. Mas como vai ser a programação desses módulos? Qual que é o cronograma? Bom, nós vamos ter 6 módulos, né? E o primeiro módulo vai ser em janeiro.
E a Suma Uma, a árvore da vida, né? Nós vamos falar um pouco sobre o corpo, a ciclicidade, o feminino, conhecimento e autoconsciência fisiológica. O módulo 2 em fevereiro, a gente vai trazer sobre o crescimento autônomo, a cura em si mesma, que é sobre saúde mental, realidades, relações e urgências, né, diante desse tema. E também tendo em vista a nossa sociedade. O módulo 3 em março, será sobre a exploração da matéria-prima versus potencial natural da Suma Uma, que é sexualidade feminina, mitos, tabus, preconceitos e conceitos. O módulo 4 em abril, Suma Uma e o feminino. Né? A gente vai falar um pouco sobre a simbologia do corpo da mulher, múltiplos olhares culturais e artísticos ao longo do tempo. E em maio, existir e resistir ao longo dos tempos, ser mulher é um ato político. Nós vamos falar um pouco sobre feminismo, os direitos e políticas públicas que amparam a existência autônoma da mulher, né? A existência autônoma feminina. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que já existe, né? Que precisa de existir em termos de políticas públicas e leis que nos amparam. E em junho, das raízes à Copa Celeste, olhar integrado para o ser mulher, enquanto ferramenta de autoconhecimento, autocuidado, reorganização e reprogramação. Ao longo, né, de todo o processo, a gente vai ter alguns exercícios para a gente se conectar, né, com essa, como eu estava falando, com esses propósitos nossos. Nós vamos utilizar o nosso planner, que a gente vai disponibilizar para vocês também. E aí, dentro disso, a gente vai tentar reorganizar com vocês, né, com cada uma, essa ideia de caminhar dentro do seu propósito, né? E nesse último módulo, esse olhar integrado, né? A partir de todas as reflexões que a gente vai fazer, os exercícios que a gente fizer, né? A gente conseguir olhar para onde a gente está agora em relação lá ao início e também como caminho, né? Quais caminhos a gente quer traçar a partir de agora, né? E com um pouco mais de clareza, né? Sobre o que faz sentido, sobre o que não faz, sobre o que é seu, sobre o que não é. Então, acho que esse olhar integrado, na prática, vai trazer para vocês a experiência, né, de se utilizar essa ferramenta, inclusive dentro dos exercícios e com o nosso planner, para vocês conseguirem visualizar melhor, né, essas possibilidades. Então, os 6 módulos que a gente tem são estes, com essas temáticas, né? E dentro de cada módulo, tudo aquilo que a Iô falou, né? Além das aulas ao vivo, essas serão aulas ao vivo, né? E nós vamos disponibilizar a gravação, todo aquele material que a gente está desenvolvendo. E esse acesso de vocês vai ser por 12 meses, tá? Então a mentoria ela é por 6 meses, mas vocês podem acessar todo esse material por 12 meses, inclusive o acesso do Quatro Luas. Então, o acesso do Quatro Luas ele é um acesso prolongado que a gente vende geralmente para a pessoa ter acesso por mais 6 meses, né? Porque o Quatro Luas é um projeto gratuito e no final a gente ainda dá quase um mês assim, de acesso ao material daqueles ciclos que a gente esteve com o pessoal. Mas depois, para acesso durante os próximos 6 meses, a gente faz um acesso, né, de custo mesmo, assim, é um acesso de valor, um valor acessível que tem, né, esse acesso, até mais para cobrir alguns custos de trabalho e, assim, um acesso que tem direito a várias atualizações, né, a gente vem trazendo as atualizações do Quatro Luas, tem alguns bônus que quem adquire esse acesso tem. Então, a pessoa que comprar a Suma Uma, ela vai ter acesso a isso tudo e não só a esses 6 meses, vai ser por um ano, né? São 2 acessos, então, na verdade. Então, vocês vão estar levando bastante coisa de material aí para estudar sobre si mesma e sobre esse seu percurso, tendo a ciclicidade como aliada, né, para esclarecer e reorganizar várias questões da vida e ter um pouco mais de qualidade de vida. E aí, a Suma Uma é para quem, então? Dentro de toda essa proposta nossa, para quem que é a Suma Uma?
Bom, a Suma Uma é para quem está se sentindo desconectada com o processo, que está vivendo uma vida no automático. Quem percebe que a rotina é como se ela tivesse sempre distante da sua rotina, como se ela não estivesse percebendo o que está fazendo ou não se reconhecendo em sua rotina. Para quem quer reprogramar e recriar o seu cotidiano. Eu sei que muitas situações não tem como mudar, mas tem como ser vista de uma outra forma ou ser recompensada de uma outra forma. Então, para que você, a mulher que procura, que está em busca de uma qualidade de vida melhor, recriando o seu cotidiano. Para a mulher que é multifuncional, que tem que conciliar várias situações, várias tarefas, vários papéis, várias personalidades, né? No seu cotidiano e não consegue entender ou se reconhecer nesses papéis, nessas múltiplas funções que ela tem que exercer. Para quem precisa se desvencilhar de crenças limitantes, que às vezes te poda no seu potencial, às vezes limita a sua criatividade e que não consegue reconhecer o seu potencial criativo, justamente por causa dessas crenças limitantes. Muitas vezes a gente não reconhece nem que tem as crenças limitantes. A gente acha que aquilo é a verdade sobre a nossa vivência e acaba se enquadrando naquela caixinha e vivendo sempre no piloto automático, sempre sem criatividade, sempre sem inovar, sempre sem valorizar os seus próprios projetos. E para quem precisa se reconectar com 3 situações que na verdade é uma só, né? Corpo, mente e alma. Que na verdade essa trilogia que a gente associou a Suma Uma, se entender como um inteiro e não como 3 partes. Entender como essas 3 partes são só e interagem com a sociedade. Então, se você se enquadra nessas características, a Suma Uma é para você. E se você se identificou e acha que sim, você precisa se reconectar consigo, entender uma nova forma de visualizar o seu cotidiano e de aplicar a sua criatividade, integrando o seu corpo, mente e alma, o que você precisa fazer para participar da Suma Alma? Bom, gente, a gente disponibilizou para vocês já o link na bio, né? O link aqui vai estar nos nossos stories também hoje durante o dia e está na nossa bio. E entrando também no grupo do Arvoredo, né? O pessoal que está por lá vai receber condições especiais de acesso. Então, eu vou deixar também um destaque com o link do Arvoredo e o link da Suma Uma já está na nossa bio. Você que gostou da proposta, se identificou, sentiu de estar com a gente no ano que vem, né? Buscando um 2022 mais conectado com essa sua potência, né? Do ser mulher. Vem com a gente, clica lá no link da bio que nós estamos esperando vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem enviar aqui para a gente no direct, tá? Ou o pessoal que é dos grupos pode enviar por lá, que nós vamos responder, vamos esclarecer vocês, né? E durante essa semana também a gente vai trazer um pouco mais de posts esclarecedores, caixinhas de pergunta, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar desde já, que vai ser um prazer esclarecer para vocês e ter vocês com a gente. Sim, vai ser um prazer encontrar vocês por lá. No grupo Arvoredo também. Vai ter muito lá no grupo, muitos conteúdos, né? Sobre a nossa proposta da Suma Uma e oportunidades, né? De bônus e benefícios. E isso vai ser uma prévia, né? Uma preparação intensiva, assim como foi esse ciclo de lives para a nossa temática, né? Vocês vão receber esse ciclo de lives que vai sair daqui do nosso feed amanhã, né? Vai sair do ar amanhã, então vocês vão receber lá no Arvoredo a partir de hoje.
e em forma de link do YouTube para assistir, link privado, então só vocês lá que vão ter acesso. Vão receber também um PDF com um resuminho, né? Um prospecto e as referências do que a gente falou por aqui. E vão saber um pouco mais, né, também sobre a Suma Uma. O grupo, por enquanto, ele estava fechado, mas agora que a gente vai participar materiais, vai partilhar materiais, ele vai ser aberto justamente para vocês também esclarecerem suas dúvidas. E quem está lá vai ter condições exclusivas, tá? Vai ser muito bacana. Pessoal do Quatro Luas e pessoal do Arvoredo tem condições exclusivas nesse pré-lançamento, tá bom? E então. Garanta essa vaga, clica lá no link da Bi, nós estamos te esperando. Espero que você, nesse 2022, se conecte com essa potência de se ver inteira. Sim. Então, até mais, né? E qualquer dúvida, nós estamos por aqui. Beijo. Beijo, até mais, pessoas de lua. Tchau, tá? Tchau.